Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vocês que amam a Bíblia e têm sede de aprender mais da Palavra de Deus, aqui é o Fábio. Esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? O nosso momento de reflexão bíblica para a gente entender mais da Palavra de Deus. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que tem nos acompanhado, que tem compartilhado e você que chegou agora também. Vamos lá então, hoje nós vamos ver Gênesis capítulo 24, esse é o episódio de número 37 do livro de Gênesis, né? E nós vamos dividir o capítulo 24 em 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3, porque esse capítulo é bem grande, mas tem muita lição legal para a gente aprender. Vamos lá então. Então, hoje nós vamos ver um pouco sobre Isaac, também veremos sobre o servo de Abraão, Eliezer, que saiu em busca de uma esposa para Isaac poder dar continuidade àquela descendência do povo escolhido por Deus, mas não podia ser qualquer uma esposa. A história sagrada, ela começa e se estende até a Mesopotâmia. O idoso patriarca Abraão, abençoado por Jeová em todas as coisas, está desaparecendo de nossa vista, está envelhecendo, já está bem velhinho, chegando ao fim dos seus dias. Devemos olhar agora para uma nova geração e ver a bênção de Deus crescendo, assim como o povo da herança vai se multiplicando. Eliezer é desde o começo guiado por uma direção divina. Deus vai na frente guiando e ele, Deus, irá governar todos os eventos e vontades que parecem estar no caminho. O casamento de Isaac foi um evento dos mais emocionantes. Os laços terrestres são abençoados apenas quando são sustentados por aliança divina. Lembre-se disso. Deus precisa estar em primeiro lugar para que as uniões matrimoniais obtenham sucesso. O servo de Abraão orou pedindo sucesso em sua empreitada, porque era com o espírito de dependência de Deus que toda a missão se iniciou. Não temos base para esperar indicações sobrenaturais do futuro, mas quando entregamos nosso caminho ao Senhor, podemos pedir-lhe que nos mostre a sua vontade. Se for bom para nós, veremos isso de antemão. O que às vezes não é, Ele nos enviará gentilezas, tanto nos acontecimentos ao longo de nossa jornada, quanto nas pessoas que encontramos ao longo do nosso caminho. Os relacionamentos terrestres, eles estão sob a direção do céu. Nada acontece por acaso na vida daquele que se coloca nas mãos de Deus. A bela mesopotâmica Rebeca é a companhia adequada para o herdeiro do patriarca, escolhida por Deus a dedo. Ela é cheia de graciosidade e atitude, livre de orgulho, gentil, generosa, paciente, abnegada, benevolente. Estas características são as mesmas que Deus desejava transmitir ao povo escolhido. Diante de tantas coisas amáveis, tanto em pessoa como em caráter, o servo Eliezer se calou com admiração e consideração, esperando e já antecipando a bênção do Senhor. A verdadeira piedade, ela agrada a Deus. Ao receber a resposta simples à sua oração
e perceber como a mão do Senhor o guiava, ele abaixou a cabeça e adorou. Aqueles, no verso 26 e 27, você pode ver isso. Se você puder, leia o capítulo 24 de Gênesis, para você poder entender bem o que a gente está explicando aqui. Aqueles que esperam a misericórdia e a verdade não serão de forma nenhuma privados dela. Deus, ele age na história. A casa de Abraão era a casa de Betel, são amplamente separadas umas das outras na medida do espaço, mas intimamente ligadas daqui em diante pelos laços espirituais de uma fé comum e obediência em nome de um Deus único, né? A casa de Abraão e a casa de Betel são amplamente separadas umas das outras, mas ligadas por laços espirituais. O mesmo propósito divino que dirigia o caminho do servo, ele comoveu o coração da bela Rebeca. Ela disse: eu irei. Ela saiu do meio do puro afeto familiar, foi recebida por alguém que a viu chegando quando estava meditando no campo ao entardecer. Sem dúvida, com expectativa, estava Isaac. E quem levou-a para a tenda da mãe de Isaac, Sara, né? E ele levou-a para a tenda da sua mãe, Sara, onde Rebeca poderia ter certeza de que alguém que tão ternamente como Isaac lamentou a perda de uma mãe, saberia como cuidar de uma esposa enviada por Deus para confortá-lo. Ele a amou desde a primeira vista. No versículo 6 em diante, Abraão disse com cuidado ao servo Eliezer: não leve o meu filho para lá novamente. O cuidado de Abraão em evitar que o fermento da idolatria entre em sua família, o zelo de Abraão com a sua família, né? A sabedoria mundana o teria levado a procurar uma esposa para seu filho entre as famílias de Canaã, onde ele estava morando. Uma esposa, no conceito dele, deveria ser procurada na família do seu irmão. Da sinceridade desse desejo piedoso veio a prova de sua fé. Uma dificuldade óbvia. E se aquela donzela não estivesse disposta a seguir um estranho? Por chamado de Deus, ele havia deixado a Mesopotâmia para sempre. Mandar o filho de volta seria contrário ao princípio de toda a sua vida. Seria colocar todo o expediente acima da fé, desconfiar da promessa de Deus e pensar que a sua vontade é mutável. Compare a falta de fé dos israelitas em suas jornadas pelo deserto. Abraão não permitiria nem mesmo um retorno temporário. Eles, em seus corações, voltaram ao Egito. Em uma vida de Deus, em uma vida com Deus, há frequentemente a tentação de voltarmos atrás. Para obter os meios de fazer o bem, pode parecer quase necessário algum desvio da verdade. Na ânsia de algum plano de utilidade, dificilmente se encontra o tempo para oração, ou os deveres diários de nossa vida parecem interromper o trabalho cada vez mais elevado. Ou para ganhar influência sobre os que estão longe de Cristo, pode parecer sábio seguir, pelo menos um pouco mais, com eles. Sempre há perigo quando os homens procuram ser mais sábios do que Deus. Não podemos prever as dificuldades de voltar. Não podemos confiar que Deus fará tudo, não apenas os fins pelos quais Ele deseja que nos esforcemos, mas os meios que devem ser usados. Nós devemos viver de acordo com cada palavra de Deus, não apenas por um jargão evangélico. Promessa e preceito, instrução e direção são semelhantes às suas palavras, pelas quais cada passo deve ser guiado. É a falta de fé que leva ao abandono da obediência, falta de plena confiança em Deus que
que conduz a caminhos de sabedoria fantasiosa. Temos que lidar com esforços, não com resultados. Estes estão nas mãos de Deus. Onde a obediência não está em questão, usamos corretamente nosso julgamento. A razão nos foi dada para ser nosso guia, mas não para tirar a orientação das mãos de Deus. Beleza? A gente viu só uma introdução aqui. E eu te espero no próximo episódio para a gente continuar nessa aventura, nessa saga aqui de Eliezer, indo em busca da esposa para Isaac, Rebeca. E você vai ver também como ele teve que lidar com Labão lá antes de Jacó. E a gente vai ver. Eu te espero em breve. Um abraço, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.